Na aula passada, nós já começamos a falar um pouco sobre os diferentes elementos químicos que existem. Nós aprendemos sobre o átomo, sobre suas características, sua estrutura, sobre íons. E falamos um pouco sobre os elementos químicos e como identificar um elemento químico. Nós já sabemos que cada tipo de átomo na natureza, você precisa contar o número de prótons dele, a partir daí você saberá o número atômico dele, e isso vai lhe identificar que tipo de elemento químico ele é. No entanto, nem sempre os elementos químicos foram organizados da forma como nós conhecemos hoje. Então vamos aprender um pouco mais sobre eles. Por que é importante organizar os elementos químicos? Por que alguns elementos podem ser colocados em um mesmo grupo? O que significa isso? No século XIX, cientistas descobriram que certos elementos tinham propriedades semelhantes, ou seja, nós sabemos que existem mais de 100 elementos químicos na natureza. No entanto, você percebe que existem padrões que se repetem, ou seja, propriedades que se repetem, que são semelhantes entre diversos grupos de elementos químicos. E foi a partir daí que começou-se a ter a ideia de se organizar esses elementos químicos, levando-se em consideração essas propriedades. Mendeleev propôs uma organização baseada na ordem da massa atômica dos elementos, ou seja, ele tomou como critério para se classificar e se organizar os elementos químicos a massa deles, cujas propriedades se repetiam periodicamente. E é por isso que nós chamamos essa tabela, onde nós observamos todos os tipos de elementos químicos organizados, de tabela periódica, porque observa-se que periodicamente você tem repetições nas propriedades entre os tipos de elementos químicos. Mendeleev conseguiu prever a existência de alguns elementos que ainda não eram conhecidos a partir de sua tabela. E aqui é a imagem do russo Dmitry Mendeleev. Esse foi o primeiro passo para a construção de uma tabela periódica dos elementos. Então Mendeleev fez uma tabela que não é utilizada hoje, mas ele foi quem deu aquele passo inicial para se fazer uma tabela que seja mais lógica com relação ao que se conhece hoje sobre os átomos e os elementos químicos. Essa tabela era a tabela do Mendeleev. Você pode perceber que ela não é igual à tabela que nós temos hoje. Ela é bem diferente, na verdade. Ela é uma tabela que tem um formato mais quadrado, sendo que daqui a pouco, quando mostrarmos a tabela mais comum, vocês já devem ter observado tabelas periódicas pelas escolas ou pela televisão ou por vídeos, em que a tabela periódica ela tem um formato mais irregular, uma forma mais alongada na horizontal. E aqui está a tabela de Mendeleev. A tabela periódica moderna, ela funciona da seguinte forma. Henry Moseley, que viveu entre 1800 e 1900, descobriu um método para determinar o número atômico dos elementos. E de acordo com essa propriedade, reorganizou a tabela de Mendeleev, estipulando elementos representados por seus símbolos, 7 linhas horizontais chamadas de períodos ou séries e 18 linhas verticais ou colunas chamadas de famílias. Então, qual foi a grande mudança que fez-se na tabela moderna com relação à tabela do Mendeleev? Trocou-se o parâmetro, que lá era a massa atômica, para o número atômico. Ou seja, em vez de se olhar para a massa, vamos olhar para o número de prótons, o número atômico de cada elemento químico para organizá-los. E essa é a tabela moderna. Ela é uma tabela mais comprida na horizontal e ela é irregular, né? Nós estamos percebendo aqui que existe uma grande quantidade de elementos químicos e daqui a pouco nós vamos falar o que representa cada símbolo, porque você pode observar que a tabela periódica ela é cheia de símbolos, e esses símbolos têm cores diferentes, e as partes da tabela periódica também têm cores diferentes. Por que essas partes são tão diferentes? Vamos lá, vamos tentar entender aqui a tabela periódica. Lá, o Henry Moseley, quando ele propôs, né, essa nova tabela periódica, ela era formada por famílias e por períodos. Por 18 famílias, ou também chamadas de grupos, tá? Que são essas linhas,
essas colunas na vertical, e por 7 períodos, que seriam essas linhas na horizontal. Se vocês perceberem, cada elemento químico presente em um período, todos eles têm o mesmo número de camadas eletrônicas. Se a gente lembrar da aula passada, nós vamos lembrar que existiam 7 camadas eletrônicas possíveis em cada átomo. A camada K, L, M, N, O, P, Q. E é justamente assim que eles foram organizados. Os elementos químicos que formam parte de um mesmo período, que fazem parte de um mesmo período, eles têm o mesmo número de camadas eletrônicas. Olha só, período 1, onde tem o hidrogênio e o hélio, eles têm apenas uma camada eletrônica. O segundo período, que tem o lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e o neônio, eles têm 2 camadas eletrônicas. Terceiro período, 3 camadas. Quarto período, 4 camadas. 5 camadas, 6 camadas e 7 camadas eletrônicas. Mas não é apenas essa coincidência. Se a gente observar para as famílias, que também são chamadas de grupos, todos os elementos químicos que fazem parte de uma mesma família, eles têm o mesmo número de elétrons na sua última camada eletrônica. Bora observar aqui a família 1. Nós temos aqui o hidrogênio, que tem apenas uma camada eletrônica, e essa única camada eletrônica tem um elétron. O lítio tem 2 camadas, sendo que a última tem um elétron. Nós temos aqui o sódio, que ele tem 3 camadas eletrônicas, mas tem apenas um elétron na última camada. Potássio, 4 camadas, mas apenas um na última. Rubídio, césio, frâncio. Então, todos eles têm o mesmo número de elétrons na última camada eletrônica. E é justamente essa característica de todos os elementos químicos de uma mesma família, ou seja, de uma mesma linha vertical, terem o mesmo número de elétrons na última camada, faz com que eles tenham propriedades físico-químicas semelhantes. Eles são todos parecidos, eles têm o mesmo ponto de fusão, ponto de ebulição, eles têm estados físicos semelhantes, se comportam de formas semelhantes, são condutores, não são condutores de eletricidade, calor e assim por diante. Então essa classificação de família, ela é a classificação mais importante que nós vamos encontrar na tabela periódica. É essa classificação que vai mostrar elementos que têm características semelhantes, certo? E os períodos, professor? Os períodos não têm essa característica, tá? Elementos que formam o mesmo período, eles têm o mesmo número de camadas eletrônicas, no entanto, eles não têm características físico-químicas semelhantes, tá? Então, com relação às famílias e os períodos, já aprendemos o que tínhamos que aprender, certo? Vamos agora para os símbolos. Nós vamos perceber aqui que os elementos têm símbolos diferentes. Em geral, o símbolo do elemento químico é a letra inicial do nome dele, certo? Por exemplo, hidrogênio, H. E o hélio, que começa com H também. Como o hidrogênio vem na frente na tabela periódica, então o hélio tem a primeira e a segunda letra, hélio. Lítio, berílio, tá? E assim por diante. Esses elementos químicos, se vocês perceberem os seus símbolos, alguns símbolos são muito parecidos com seus nomes em português. Por exemplo, lítio, Li, hidrogênio, H, berílio, Be. No entanto, alguns elementos químicos, o seu símbolo não combina com o seu nome em português, né? Por exemplo, nós temos aqui o potássio, que é a letra K, certo? Nós temos o sódio, que é o Na. E isso significa o quê? É porque, na verdade, esses elementos químicos que têm símbolos em que não coincide com as iniciais do seu nome, na verdade, eles coincidem com a inicial dos seus nomes em latim. É por isso que não é parecido. Por exemplo, aqui vamos ver aqui nós temos aqui a prata, que é o Ag, nós temos o ouro, cadê o ouro? O ouro, que é o Au, é o A e o U. Aqui o ouro, Au, né, que não tem nada a ver com o seu nome em português. Mas por quê? Porque o nome do ouro em latim é aurum, certo? O nome do potássio em latim é kalium. E aí, assim por diante. Então, os elementos químicos, eles têm, geralmente, símbolos que fazem referência aos seus nomes, que coincidem com eles em português. No entanto, muitas vezes, o seu símbolo coincide com o seu nome em latim. Aqui, por exemplo, nós temos o chumbo, que é Pb,
que vem de Publium, que é o nome dele em latim, tá? Também observamos aqui que os elementos químicos eles têm cores diferentes nos seus símbolos. O que é que significa isso? Isso aqui significa o estado físico que ele é encontrado na natureza. Então, todos os elementos químicos que têm a cor preta, o estado físico da natureza deles, que eles são encontrados naturalmente, é o estado sólido. Vocês podem perceber que a grande... Vocês podem perceber que a grande maioria dos elementos químicos, eles são encontrados no estado sólido na natureza. Aqueles que têm a cor vermelha, eles são encontrados no estado gasoso, e aqueles que têm a cor azul, eles são encontrados no estado líquido. Perfeito? Vamos lá. Já sabemos agora o que significam a cor dos símbolos. E a cor dos quadrados, né? Aqui dos retângulos, onde estão os elementos químicos. Ele faz referência ao tipo de elemento químico que eles são. Esses que estão com a cor verde, eles são chamados de metais. Esses que estão com a cor amarela são chamados de não metais. Esses que estão com a cor azul, eles também são um tipo especial de não metal, que são os gases nobres, tá? E o hidrogênio tem uma cor à parte, porque ele é um elemento químico muito particular. Por ele ter apenas um próton, um nêutron e um elétron, de forma geral, ele é um elemento químico à parte, que ele não se assemelha com os outros. Então, o hidrogênio ele é um elemento químico à parte, tá? Então, metais, vamos falar um pouco mais sobre os metais já já, não metais, gases nobres e o hidrogênio. Os elementos químicos que estão com a cor azul, eles são elementos químicos que não existem ou existem numa quantidade insignificante na natureza. Eles são chamados de elementos químicos sintéticos, ou seja, eles existem no universo, tá? Sabe-se que eles existem na natureza, mas aqui na Terra a quantidade deles é tão pequena que é insignificante, portanto, basicamente, nós temos eles apenas ao se trabalhar em laboratório, né, a produzi-los, sintetizá-los eles em laboratório, certo? Esses dois períodos que nós estamos vendo aqui embaixo, eles estão localizados bem aqui, olha. Eles são aqui os lantanídeos, esse primeiro período bem aqui, tá? Essa linha aqui, eles são chamados de lantanídeos. Desde aqui, desse elemento químico até o último, eles estão todos comprimidos aqui dentro. Olha aqui o La e o Lu, o primeiro e o último. E aqui tem os actinídeos, que desde aqui desse elemento químico até o último, eles estão inseridos aqui dentro. Por que que fez-se essa separação? Por que que eles estão aqui fora? Porque se esses elementos químicos estivessem todos aqui dentro, esses dois períodos seriam extremamente compridos, né? Eles seriam longos demais, tornando a tabela periódica um formato mais irregular ainda e, didaticamente falando, seria mais difícil de estudá-los, certo? Então, pronto. Já conhecemos a nossa tabela periódica. Vamos seguir aqui. O que são os metais? Os metais, eles são qualquer tipo de elemento químico que tem as seguintes características. Eles aparecem em fundo de cor verde na tabela, né, como nós vimos ainda há pouco, naquela tabela específica, né? Existem tabelas que vão ter cores diferentes, mas quando vocês observarem a tabela periódica e vocês observarem a cor mais presente, ou seja, que tem maior quantidade, saibam que são os metais, porque a maioria dos elementos químicos são metais. Eles são sólidos na temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que é líquido. Eles têm um alto ponto de fusão. Lembram lá das mudanças de estado físico? Fusão, né? O ponto de fusão, ele seria aquela temperatura em que ele passa do sólido para o líquido. Então, para um metal ele passar do estado sólido para o líquido, ele precisa de uma alta temperatura. Conduzem bem a eletricidade e o calor. Então, qualquer metal, tá? Eles produzem muito bem a eletricidade e o calor. É por isso que você utiliza, por exemplo, para fazer panelas, metais, porque eles vão conduzir calor com facilidade para aquecer o alimento. Você usa para fazer esses tipos de garrafa, né? Metais também para conduzirem bem o calor para esfriar com mais rapidez a água. Você usa metais para fazer fios elétricos, né, onde vão conduzir eletricidade, justamente pela facilidade deles de conduzir eletricidade e calor. Metais costumam ser usados para moldar chapas, fabricar utensílios domésticos e fios elétricos, tá? Então essas são as características dos
metais. E os metais alcalinos, eles seriam o grupo 1 dos metais. Seria aquela primeira família de metais que nós vamos encontrar lá no início, né? Logo abaixo do hidrogênio, aquela primeira família, eles são chamados de metais alcalinos, é o grupo 1. Com exceção do hidrogênio, que não é um metal. Eles são metais mais macios, a densidade, ponto de fusão deles é mais baixo com relação aos outros metais, e eles reagem com a água produzindo gás, hidrogênio e bases. Tá? Aí nós temos 3 exemplos aqui, o sódio, o lítio e o potássio. Os metais alcalinos terrosos, eles seriam o segundo grupo, a segunda família de metais, começando pelo berílio, que fica logo ao lado do lítio. Eles são mais duros que os metais alcalinos, eles reagem de forma mais branda com a água, também produzindo bases. A exemplo, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio e o bário. Todos esses são metais alcalinos terrosos. Esses 2 grupos que nós vemos eram 2 grupos para exemplificar os metais, né? 2 famílias de metais. E os não metais? Quais são as características deles? Basicamente, os não metais, eles são o oposto dos metais. Então, eles aparecem em fundo amarelo ou azul na tabela, certo? Eles são sólidos ou gasosos na temperatura ambiente. Então, também eles são basicamente sólidos e alguns são gasosos, com exceção do bromo, que é líquido, certo? Então, assim como existe uma exceção do mercúrio, que é o único metal líquido, nós temos o único não metal líquido, que é o bromo. Eles não conduzem tão bem a eletricidade e o calor, né? É por isso que quando você quer fazer, por exemplo, um recipiente térmico para uma garrafa térmica, por exemplo, ou um isopor para você colocar bebidas geladas ou bebidas quentes, você quer manter o calor ou para fora ou para dentro desse recipiente, você usa o quê? O isopor, que é feito de carbono, que é um não metal, certo? Quando um eletricista ou um funcionário da CELPA vai mexer com um poste de iluminação pública, ele usa, por exemplo, botas e luvas de borracha, porque a borracha também é feita de material que é um não metal, que é o carbono, certo? Eles possuem um ponto de fusão inferior ao dos metais, tá? Então, o alumínio, o mercúrio e o cobre são metais, enquanto que o enxofre, tá, é um não metal. Então, nós temos aqui um metal líquido, nós temos aqui um outro metal sólido, tá? Que é o alumínio. Nós temos aqui o cobre e nós temos um não metal, que é o enxofre. Bora ver aqui algumas famílias também, assim como nós vemos dos metais e dos não metais. Nós temos os halogênios, que são os não metais do grupo 17. Eles reagem com metais e formam sais, tá? Nós temos aí o cloro, o bromo e o iodo. Nós temos os calcogênios, que fazem parte da família 16. Os gases nobres são um tipo especial de não metal. Os gases nobres, eles são elementos químicos que eles têm exatamente 8 elétrons na última camada eletrônica. Tá, professor, o que significa isso aí? Significa que eles são elementos químicos que eles não precisam se relacionar com outros elementos químicos. Por exemplo, quando nós falamos da molécula da água, lembram que o hidrogênio e o oxigênio se relacionam para formar a molécula da água? Pois bem, os gases nobres, por terem 8 elétrons na última camada, eles são elementos químicos estáveis eletricamente e, por conta disso, eles não precisam se relacionar com nenhum elemento químico, eles não se relacionam ou se relacionam com muita dificuldade com outros elementos químicos. Tá? Eles são encontrados em letreiros luminosos, nas lâmpadas incandescentes e em balões de gás, né? No caso, nós temos aqui o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e o radônio, que são os nossos exemplos de gases nobres.